Salve, salve, minha galerinha concurseira! Salve, salve, minha galerinha Vibra Mike, a galerinha mais rocheda, mais vibradora do Brasil. Professor Emanuel Tadeu na área, para a gente dar continuidade ao estudo da legislação extravagante, tá? Vamos iniciar aí o estudo da legislação extravagante, das leis extravagantes, não é? E dizer para vocês que algumas leis são tranquilas, outras leis têm um pouco mais de dificuldade, porque tem uma jurisprudênciazinha, súmulas, né? Exemplo, desarmamento, drogas, Lei Maria da Penha, né? As outras não, são mais tranquilas, tipo crimes hediondos, tortura, que nós vamos ver agora, tá certo? É uma lei tranquila, não é uma lei que demande uma jurisprudência grande, várias súmulas, né? Então, é uma lei tranquila. Né? Então, crimes hediondos, tortura, lei de abuso de autoridade, então, são aquelas leis mais tranquilas. Então, é simples. A gente tem que ser muito objetivo, pessoal, muito objetivo. Então, vão existir algumas normas, algumas leis em que a gente precisa só ver o que realmente cai. A lei é grande, mas você que é SAF e concurso público sabe que tem dispositivos que a banca dificilmente vai cobrar. Pode cobrar? Pode, mas dificilmente vai cobrar. Então a gente tem que buscar, não é? Aqueles dispositivos em que, ó, a lei diz assim, ó, aqui eu tenho certeza que vai cair assim. E a gente vai ver isso quando for ver drogas, quando for ver desarmamento, não é? Outras leis a gente não há necessidade dessa peneira, como agora a tortura, que é a primeira lei que a gente vai ver. Tranquilo? Então, vamos iniciar, mas antes de iniciar, vou trazer minhas redes sociais aqui para vocês, né? Vocês quiserem aí entrar em contato comigo, você tem aqui o Instagram. Desculpem. Aqui está meu canal do YouTube e acessa lá, cara, porque tem muita coisa boa lá, tá? Ou tem muitas videoaulas para vocês, tem de penal, não é? Tem de constitucional, tem de tudo lá, tá certo? E aqui o professor também está no TikTok, tranquilo? Bem, primeira lei que nós vamos ver é a lei de tortura, é a lei 9.455, tá certo? É a lei 9.455 de 1997. Bem, essa lei, ela surge no famoso, que a comunidade jurídica chama, né? Na famosa década de ouro do ordenamento jurídico brasileiro. E por que década de ouro do ordenamento jurídico brasileiro? Pelo seguinte, porque na década de 90, muitas leis importantes foram produzidas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Crimes Hediondos, Crimes Ambientais, Código de Trânsito Brasileiro e aí aqui a nossa lei de tortura que nós vamos trabalhar, tá certo? Então, a lei de tortura é de 1997. E eu já posso dizer que foi uma lei tardia, não é? E por que tardia? Porque a Constituição Federal já trazia no seu inciso terceiro e lá no seu inciso 43 falando sobre tortura, não é? No inciso terceiro do artigo 5º, todos dois do artigo 5º, tá certo?
no artigo 5º, inciso 3º lá do artigo 5º, já dizia lá, não é? Ninguém será submetido à tortura ou a tratamento desumano ou degradante. Então, veja que o artigo 5º, em seu inciso 3º, já trazia lá, ó, ninguém pode ser submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. E no inciso 43, também do artigo 5º, a nossa Constituição trazia o que chamamos de mandados constitucionais, né? Mandados constitucionais, no qual ele penaliza 6 crimes, dizendo que são inafiançáveis, né? E aí é racismo, ação de grupos armados, civis e militares, e os crimes hediondos, tortura, tráfico e terrorismo. Então, esses mandados constitucionais, chamados mandados constitucionais de criminalização, determinaram que a tortura é um crime inafiançável, prescritível, porque imprescritível somente o crime de racismo e ação de grupos armados, e a tortura seria insuscetível, né, de graça e anistia. Então vejam que a Constituição é de 88, né? Mas a lei de crimes de tortura só veio em 1997. Mas também quando veio, não é? Vamos até pegar aquela expressão, veio para torar. E torar por quê, Manuel? Pelo seguinte, porque você já tinha um tratado internacional sobre tortura, tá certo? E a nossa lei, você tem um tratado internacional sobre tortura, e o nosso direito interno, ao produzir a lei de tortura, foi bem melhor que o tratado internacional sobre tortura. E é isso que a gente vai iniciar, né, trabalhando isso. Então, vejam, o que é tortura? Né? O que significa tortura? Esse termo tortura a gente vai encontrar na Convenção Internacional contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Por isso que o inciso 3º fala, né? Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, né? Que foi ratificada pelo Brasil em 1991. Então, veja, o Brasil ratifica essa convenção internacional, não é? E, e, e só vai ter a sua própria lei de tortura somente em 97. Então, o que é esse termo tortura que está aqui, né, na definição da Convenção Internacional contra a Tortura? O termo tortura designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissões, de castigá-la por ato cometido, de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas, ou por qualquer motivo baseado em discriminação ou qualquer natureza, quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou contra pessoa no exercício de funções públicas ou por instigação ou com seu consentimento ou aquiescência. Então esse é o conceito de tortura trazido aqui, não é? Na Convenção Internacional contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes. Quando vem a nossa lei de tortura, eu digo que vem melhor, por quê? Ele pega essas torturas, né? Quando fala em formação, aí você vai ter a tortura à prova, castigá-lo, tortura, castigo, discriminação, tortura, discriminação. A gente
vai trazer no bojo da nossa lei essas torturas. Todavia, e isso é importante, todavia isso é importante, a gente amplia nesse ponto aqui do funcionário público. Por quê? Porque para o tratado internacional, só quem pode cometer tortura é funcionário público. Então, para o tratado internacional, o crime de tortura seria um crime próprio. E nós inovamos, dizendo que o crime de tortura é crime comum, ou seja, pode ser praticado por qualquer pessoa. Obviamente, a gente tem um crime próprio, que é a tortura-castigo, dentro da lei de tortura. Mas a regra não é de crime próprio, a regra é de crime comum. No tratado internacional, a regra é de crime próprio. Então, nós inovamos, é por isso que eu disse, não é? Nós, quando criamos, vamos criar e vai ser top, porque a gente vai trazer algo muito melhor do que o tratado internacional. Tá certo? Tranquilo? Então, vamos seguir. Então, a mesma convenção ainda traz em seu texto também o que não seria considerado tortura. Então, o que é? O que não vai ser tortura? Porque qualquer sofrimento físico, né, não vai ser tortura, tá? Então, não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos, consequência unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. Tá? Então, por exemplo, quando o policial, não é, ele tem que agir de uma forma mais ostensiva para prender o indivíduo em relação da sua resistência, não é? Por exemplo, ele tem que mobilizar o indivíduo, não é? Com a chave de braço. Ora, isso não é tortura, isso é uma ação legítima diante de uma resistência do indivíduo. Então, obviamente, nem todo sofrimento físico vai gerar uma tortura, tá certo? Então, como eu disse para vocês, a nossa Constituição de 88 ela já trazia, não é, regras sobre tortura. Então, em seu artigo 5º, inciso 43, diz lá que a lei considerar crimes inafiançáveis e suscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. E o que seria, não é, graça e anistia? Pessoal, simples. Todos dois, tanto graça como anistia, são espécies de perdão, tá? Então, tanto graça como anistia são espécies de perdão, ou seja, são extinção de punibilidade. Graça e anistia são espécies de perdão, são extinções de punibilidade. Então, bora lá. Anistia é uma espécie de perdão, um esquecimento concedido pelo Poder Legislativo. Isso é importante, porque a gente vai ver que a graça é concedida pelo Poder Executivo na figura do presidente. Então, a anistia ela exclui o crime e extingue totalmente a punibilidade. Em regra, ocorre para crimes políticos. E é interessante que a anistia extingue os efeitos principais e secundários. Né? Efeito principal é a pena. É um efeito, né, principal. Qual seria aí o efeito secundário aí? Por exemplo, o efeito secundário seria da questão da... Eita, meu Deus do céu. Da questão
da reincidência do crime, né? A ficha dele vai ficar limpa, tá? A ficha dele vai ficar limpa. É como se ele não tivesse cometido nenhum crime. Diferentemente da graça. A graça extingue a pena, mas para efeitos de reincidência permanece, tá? Na anistia não. Ela vai zerar. Ela vai zerar. É como se aquele crime não tivesse existido, tá certo? Agora, se liga. O que ele vai extinguir são os efeitos penais. Os efeitos civis permanecem, tá? E quais seriam os efeitos civis? Indenização. Aí ele permanece. O que extingue são os efeitos penais, principais, que é a pena, e secundários, como disse para vocês, seria aí a questão aí, não é, da reincidência. Então, a pessoa anistiada, caso cometa novo crime, não será considerado como reincidente. Por quê? Porque os efeitos secundários vão desaparecer. E graça, não é? Graça. Se liga que na Constituição ela não fala em indulto, ela fala em graça. Mas vai ser concedido também o indulto. Ora, como assim, Emanuel? Fala em graça e vai ser concedido também o indulto? Calma, a gente vai analisar. Então veja. Graça é a clemência concedida a condenados pelo presidente da República. É destinada aos sentenciados que cumprem pena privativa de liberdade e que se enquadram nas hipóteses de indulgência, perdão, previstas no decreto presidencial, como lapso temporal e comportamento carcerário. Só extingue os efeitos do crime. Só extingue os efeitos de crime. Ou seja, os efeitos penais secundários e civis permanecem. Estão lembrados que eu disse? Ó, a questão da reincidência para a anistia desaparece, mas para a graça continua. Tá certo? Beleza? Então, ó, anistia extingue os efeitos principais e secundários. Graça, apenas os efeitos principais. Emanuel, e a relação do indulto? Veja, alguns doutrinadores defendem que estes institutos são iguais, tendo como diferença que a graça seria um indulto individual e o indulto seria um perdão coletivo, tá? Então a pessoa beneficiada pela graça ou indulto, caso cometa novo crime, será considerado reincidente. Presta atenção. Presta atenção. Professor, a Constituição não fala em indulto. Não fala. Só que a Lei de Crimes Hediondos, em seu artigo 2º, inciso 1º, diz: os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Pô, peraí. Então, a Constituição diz que não tem, Emanuel. Mas a lei de crimes hediondos diz que tem. O que vai valer é a Constituição, né? Claro, porque a Constituição é maior. Bem, vejam só. Vamos ver o que diz, não é, o STF, tá? O STF, não é, entrou nessa celeuma. Então vamos lá. Alguns doutrinadores, com uma visão mais constitucionalista, defendem que, como o legislador não deixou expressamente vedado o indulto na Constituição, não poderia uma legislação infraconstitucional, que é a Lei de Crimes Hediondos, o fazer. Porém, já temos alguns julgados do STF
considerando a não aplicação de indulto para a tortura. Então, para o STF, em alguns julgados, não existe, a tortura é insuscetível de indulto. Então, aí, dentro aí do que a gente chama, né, jurisprudência, né? Então, por exemplo, você vai estar estudando aí para PM, que caiu agora, por exemplo, não é, no edital jurisprudência. Olha aqui uma jurisprudência. Habeas corpus, constitucional, processual, penal, latrocínio, crime hediondo. Comutação da pena, a jurisprudência deste tribunal é firme no sentido que o Instituto de Graça previsto no artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal engloba o indulto e a comutação da pena. E aí, Emmanuel, o que, que a gente faz? Simples. Vejam só. Se vier segundo a Constituição, se vier segundo a Constituição, na questão tortura e suscetível apenas de graça e anistia. Se vier segundo a lei de crimes hediondos, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, segundo a jurisprudência do STF, graça, indulto e anistia. Entenderam aí? Ó, segundo a Constituição, graça e anistia. Segundo o ordenamento jurídico, segundo o STF, graça, indulto e anistia. Chorou. Entendeu? A gente não pode brigar com ninguém aqui, não é? Tranquilo? Muito bem. Agora, só lembrando uma coisa, que é interessante, né? Que vocês vão ver. A própria lei de tortura, ela diz que é somente suscetível de graça e anistia. A própria lei de tortura, né? Diz que é só graça e anistia. E aí a gente vai ter esse mesmo procedimento, porque a lei de tortura seguiu o que estava na Constituição Federal. Beleza? A lei de tortura seguiu o que estava na Constituição Federal. Então, segundo a lei de tortura, graça e anistia. Segundo o ordenamento jurídico, graça, indulto e anistia. Segundo o STF, graça, anistia, indulto. Beleza? Então, competência para julgar o crime de tortura. Estamos diante de um crime comum, ou seja, o tipo penal não exige nenhuma qualidade especial do agente. A competência para julgamento é tanto da Justiça Estadual como da Justiça Federal, a depender do lugar em que for cometida, além de outros fatores previstos no artigo 129 da Constituição Federal, que trata lá da Justiça Federal. Beleza? Então, com isso, fechamos o nosso primeiro bloco aí sobre o crime de tortura, tá certo? A lei de crimes de tortura. Tranquilo? Então, ó, próximo bloco, a gente inicia, não é? Os dispositivos realmente sobre tortura. Tranquilo? Vamos para a lei, né? 9.455. Mas, na tranquilidade sempre, né? Suave na nave, com muita fé, força e foco na tua aprovação. Valeu, muito obrigado. Até o próximo bloco.